Hello everyone! Sou a professora Fernanda da área de inglês e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre uma das habilidades mais recorrentes nos vestibulares atuais, sobretudo no Enem, que é a leitura e entendimento de textos. Mas afinal, quais seriam as competências e habilidades necessárias para que o candidato realize um bom exame sob a perspectiva da leitura? Veja bem, espera-se que o candidato consiga decodificar e interpretar textos em linguagem atual de um nível léxico-gramatical médio, ou seja, baseando-se nos conteúdos curriculares do ensino médio. E com relação aos textos, que tipo de texto pode cair no vestibular? Na verdade, todos, né, pessoal? Todos. Existe uma grande variedade de gêneros discursivos, gêneros textuais, que vão aí contemplar essas diversas esferas sociais de circulação, passando desde os textos informativos, científicos, acadêmicos, publicitários, muito importantes, até análise de charges, de cartoons, de letras de música, até mesmo receitas culinárias. Bem, dentre essas habilidades da língua, para que a comunicação seja eficaz, nós temos o listening, nós temos speaking, writing e, propriamente dito, a leitura. Veja bem, a leitura, ela passa, nesse momento, a exercer um papel tanto de objeto de estudo, como também objeto de aprendizagem. Veja bem, é o que chamamos de ESP, que é o English for Specific Purposes, é com base na leitura. Então, a leitura, ela vai ser o diferencial na hora de um exame, até porque, hoje em dia, poucas universidades cobram o domínio lexical, cobram questões pontuais de gramática. Vejamos, então, o que seria esse ESP, baseando-nos na interpretação. Não podemos esquecer que, igualmente, essas duas operações de uso da língua, grammar, que é a base, vocabulary, que é o pilar de sustentação, são tão importantes quanto a medida da compreensão, que em outro momento poderíamos estar dando dicas how to improve your vocabulary, como estudar a gramática inserida como ferramenta para auxiliar no entendimento de um texto, por que não? Aí nós temos o que nós chamamos de reading strategies. Na verdade, são processos interdependentes, estão obviamente interrelacionados e eu chamaria de 4 passos, 4, digamos, níveis de compreensão de um texto que até são naturalmente inconscientes por parte do leitor. Mas, no momento que você se depara com um texto, é bom você segmentar e observar que inconscientemente esses processos são naturais e importantes para você realmente passar por todas as etapas da leitura. Nós temos aí a primeira estratégia, prediction. O que seria prediction? É aquela atividade de pré-leitura em que o aluno ele vai se familiarizando com o texto, onde você vai acionar o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo, que nós chamamos de cultural background. Então, olhando o subtítulo, olhando a fonte, você já pode antecipar o que vai ser informado no texto. Paulo Freire já dizia, não é, pessoal? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Feito isso, a segunda estratégia seria skimming. Então, o que seria skim? Skim é quando você desliza os olhos, quando você passa sobre. Na verdade, nós vamos fazer aquela leitura superficial reading for general comprehension. Seria, olha só que interessante, seria o momento em que os nossos olhos, eles transpassam, digamos, todas as palavras do texto. Aqui é um exemplo de uma leitura corrida. Olha o exemplo do skimming, aquela leitura superficial, onde o que nos saltam aos olhos são as dicas tipográficas, visual clues, figures, os números, o que está em itálico, o que está em negrito, imagens que o texto se propõe a dar, enfim, fazendo essa superficialidade, você observa o aspecto macro do texto. Você já se familiariza e já pode até antecipar as questões previamente. Por que não? Você se torna familiar e isso você vai adquirindo um domínio, uma confiança maior
no total entendimento na aquisição da informação do texto. Nós temos aí o terceiro passo, ou a terceira estratégia, que é o scanning. Scan, na verdade, é examinar, averiguar. Temos o scanner na medicina, que é o aparelho de ultrassom. Literalmente, nós vamos escanear o texto, fazer ultrassom do texto. É buscar no texto o que for mais relevante, o que for mais específico, mais detalhado. Dependendo da questão, a questão ela necessita, ela requer de um olhar mais filtrado, um olhar mais voltado para informações localizadas. Isso é fazer o scanning. Scanning in-depth reading for main points comprehension. Então é muito importante para que o aluno observe. Aí você pode perguntar, e o tempo, teacher? O tempo, quantas vezes são necessárias para o entendimento? Aí depende de cada um. Você pode ler uma vez, de forma skimming, superficial, ou scanning, se aprofundando, tudo vai depender de como a banca examinadora vai cobrar essa informação de você. Veja bem, e por fim eu falo que inference is the game. A inferência é tudo. Inferência, dedução e conclusão são operações fundamentais para que você consiga construir o sentido do texto na sua totalidade. A inferência é o que nós chamamos de reading between the lines. É você tentar captar o que não está sendo dito no texto nas entrelinhas. É ir além das fronteiras das palavras, é você perceber subentendidos, ironias, jogos de palavras, e está aqui a questão que o aluno titubeia, ele fica em dúvida entre duas, mas é a inferência que vai decidir. Inferir é deduzir pelo raciocínio, e fazer as inferências corretamente é o nosso passaporte para acertar a questão. Então, eu considero que a inferência é um dos pontos, assim, digamos, cruciais para que você tenha o corpo do texto e acerte a questão. Aqui nós temos um exemplo. Veja bem, o título Global Warming, eu só peguei um parágrafo de um texto cujo assunto seria o aquecimento global. Então, baseando-se no seu conhecimento de mundo, no seu background, você já leu sobre, você já sabe sobre, nós elencamos algumas palavras-chave, keywords, e aí você vai construindo o sentido do texto. O texto sugere que o aquecimento global, veja bem, temos aí carbon dioxide, temos doenças, malária. Então é um parágrafo. Observe que o vocabulário, principalmente em textos científicos, ele engloba aí os cognates, muitos cognatos, 50%, por exemplo, de um texto científico informativo são cognatos. São aquelas palavras que se parecem demais com a nossa língua e realmente significam o que são. Aí nós temos também uma técnica, ou seja, a partir da leitura da técnica do scanning, o que ele pede para você é uma questão mais pontual, é visando o aspecto linguístico, a estrutura linguística, a questão dos referentes já é um ponto gramatical. Então a gramática ela se torna, no momento em que ela é a base da língua, ela se torna, digamos, uma ferramenta que vai te auxiliar a responder uma questão extremamente pontual como essa. However, connective, então a gramática ela vem aliar o domínio lexical das conjunções, dos connectives, também é tão importante quanto. E por fim, nós temos aí a inferência, né? Então, inferir é realmente isso. It's the game. Infer, nós vamos deduzir pelo raciocínio, é tentar captar nas entrelinhas, ir além das palavras, qual foi a intenção do autor nessa charge. Então, veja, ele diz que nossos produtos estão contribuindo para o aquecimento global e o outro personagem já responde. Um planeta mais aquecido significa mais vendas de geladeira. Isso infere, podemos inferir, we can infer from the text, que a empresa, a companhia, ela está lucrando com esse tipo de evento. Não está no texto, mas o aluno então vai deduzir, vai inferir através daquilo que ele pode ler na charge aí, no caso, na questão. Bom, pessoal, é importante observar então que às vezes
uma questão, ela está atrelada a simplesmente ao título. Então eu sublinhei likely, eu destaquei likely, que é justamente a primeira questão que é cobrado do aluno. Então, às vezes ele se preocupa tanto com o corpo do texto, que às vezes a resposta está apenas no título. Então, olha, no título do texto tem likely. Então, veja aquele medo, aquele receio de dar conta, né, do texto, e às vezes ele não acaba percebendo título, subtítulo, imagem, fonte, igualmente importante. Às vezes a resposta está por ali. O importante é manter a calma. Aqui nós temos likely, nós temos uma questão de scanning. Scanning é uma informação localizadíssima no texto. Eu tenho que voltar no texto e perceber a que número está se referindo. That figure. Então, percebendo no texto, já é localizado. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma questão realmente que eu preciso da leitura, da inferência de todos os recursos que eu disponho, seja ele seu domínio lexical, importantíssimo, noções gramaticais, perceber os tempos verbais das frases, do texto, identificar essas relações entre os segmentos do discurso ou do fragmento no texto. Bem, temos aí uma musiquinha, também igualmente muita inferência em músicas, né? E nós vamos deixar para falar um pouquinho mais sobre essas técnicas, a questão gramatical, a questão de domínio léxico, como melhorar esse vocabulário num próximo momento. E eu vou terminando aqui, lembrando vocês que words can be inductive, words can be deductive, but they can also be seductive, dear. See you there.